Boa noite, amados, graça e paz. Eu espero em Deus que todos estejam bem, que Deus continue consolando, confortando os amados, para que a gente possa vencer a cada dia. Hoje, dia 7 de junho de 2020, nós programamos o retorno para o culto presencial lá no templo, para alguns irmãos que estão em condições de participar da nossa atividade. No entanto, continuaremos gravando conforme nós temos feito durante esse período da pandemia. Nós vamos ter duas atividades. O culto presencial para os que podem participar, só mudamos o horário, das 19 às 20 horas. E vamos levar ao ar esse aqui sempre às 20h30 do domingo. E hoje deve ter sido realizado com esses amados a nossa ceia, e nós vamos agora realizar a ceia aqui para que os irmãos que não puderam ir ali no templo possam participar dessa atividade de comunhão dos cristãos, que é a ceia que nós chamamos a ceia do Senhor. Só queria dar essa breve explicação. O texto que nós vamos ler, ele se encontra aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, no primeiro capítulo, os versículos de número 3, 4 e 5, que diz o seguinte: graça a vós outro e paz, da parte de nosso Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esse texto de Paulo, essa saudação nesses 3 versículos do apóstolo Paulo, ele resume claramente a mensagem que ele traz sempre em suas cartas a respeito da salvação pela graça. A pergunta que se faziam muito na época da igreja primitiva, na época da escrita dessa carta, era que, como o homem pecaminoso por natureza que ele pode chegar a um Deus que é santo por essência, por natureza. A resposta que o Paulo dá para todos é que há um só caminho, há uma só condição, é aceitar a graça de Deus que é colocada à disposição da humanidade através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então não tem outra opção. Não é por mérito, não é pelo cumprimento da lei, que na época o judaísmo tinha muito essa questão do cumprimento da lei. Não é por qualquer coisa alguma que alguém possa fazer que ele vai conseguir a salvação. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, que morreu ali na cruz e ressuscitou por todos nós, abrindo um novo e vivo caminho, nos dando esse acesso ao Deus Pai. Então, só por meio de Cristo. E o Paulo entende bem isso. Ele entende de tal forma que ele decide que a vida dele agora é para Cristo. E tudo que ele fosse fazer, ele faria em nome do Senhor. E ele dá ideia e proposta, por exemplo, que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. O texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo faz o seu cumprimento de sempre, graça e paz, exatamente para nos lembrar sempre, aos que pudessem receber as cartas, que dependemos da graça de Deus. E a paz é essa possibilidade que só pode ter quem tem consciência absoluta que depende da graça. A paz é só o Cristo que pode nos dar. Mas eu queria chamar a atenção do versículo de número 4, porque ele diz algumas verdades. Primeiro, ele vai dizer que Jesus Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele não entregou a si mesmo pelos pecados dele, porque ele não conheceu o pecado. Mas a Bíblia diz que ele se fez pecado por todos nós. E o Cristo vai então, fazendo-se pecado por todos nós,
oferece um sacrifício perfeito, uma obra feita, acabada e aceita por Deus. Ele satisfez a justiça de Deus ali na cruz do Calvário pelos pecados da humanidade passada, presente e futura. Este é o efeito da cruz de Cristo. Mas eu queria chamar a atenção nesse texto, porque diz que o Cristo entregou a si mesmo para nos desarraigar deste mundo perverso. Ele traz uma realidade incrível, porque mesmo o mundo sendo perverso, tão mal, com tanta malignidade humana, malignidade maligna do maligno que é Satanás, com todas essas malignidades que existem, mas, de certa forma, nós somos muito apegados a esse mundo. Nós gostamos de viver nesse mundo perverso. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção dizendo que Cristo entregou a si mesmo para nos desarraigar. A ideia de desarraigar é nos tirar pela raiz, para a gente não ficar enraizado aqui. E quando ele completa essa saudação dele, a quem deve ser a glória pelo século dos séculos, ele vai também nos dando uma orientação para que quanto mais nos envolvermos nessa perspectiva de eternidade, menos nos ficaremos presos a este mundo. Então, amados, eu queria chamar a atenção antes da nossa ministração da ceia, é que a gente jamais pode esquecer de que Cristo entregou a si mesmo pela sua vida, pela minha vida, para que a gente pudesse ter comunhão com o Deus Pai. A Bíblia diz que Ele derrubou a parede de inimizade que havia entre nós e Deus. E hoje nós não somos mais inimigos, nós somos amigos de Deus. Na ceia, nós relembramos então a morte de Jesus, nós recordamos da ressurreição de Jesus, e o texto vai dizer que a gente tem que fazer isso até que Ele volte. Então, essa perspectiva da volta de Cristo nos enche de esperança. A gente olha para esse mundo perverso, mas a gente sabe que nós temos uma eternidade que foi preparada por Ele para todos nós, para aqueles que aceitaram esta graça que foi colocada à nossa disposição. Então, na nossa reunião de ceia, a gente sempre considera como um momento especial da igreja, porque é o momento da comunhão com os irmãos. Eu entendo sempre que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja. Então, quando fala examine-se a si mesmo, é a comunhão entre os irmãos da igreja. Que igreja? Da igreja que crê que Jesus Cristo é o único caminho, é o Salvador de todos nós, que a salvação é só por meio dele. Como é possível eu manter comunhão com alguém que não tem a mesma fé que eu tenho? Mas, tendo a mesma fé que nós só somos salvos pela graça mediante a Cristo, nos possibilita, das mais variadas formas, participarmos desse momento especial da igreja, que é a ceia. E é o que nós vamos fazer nessa oportunidade. Eu e Esther vamos aqui estar ceando para nos prepararmos para esse momento tão especial da ceia, para que os irmãos também que estão preparados nos seus lares com pão, com vinho, o pão representando o corpo de Cristo, o nosso suco de uva representando o sangue derramado ali na cruz do Calvário, a gente possa continuar mantendo esta comunhão. E conforme a gente faz ali na igreja, a gente serve o pão, depois a gente serve o vinho e nós damos graças ao Deus Pai por esse momento tão especial. E aí o texto que nós usamos é o texto lá de Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, em que o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pega o pão e dá graças. E logo em seguida, ele também dá graças pelo vinho representando o sangue, a nova aliança que nós temos com Deus. E nós passamos a desfrutar dessa nova aliança exatamente por causa do sangue de Jesus Cristo. Então nós vamos aqui agora participar do pão e nós vamos dar graças e depois nós vamos participar do vinho, conforme nós fazemos sempre, e vamos ministrar a bênção do Senhor. Então, você aí na sua casa, prepare-se para esse momento, reúna com sua família, com os que estão com você,
Mas se porventura você estiver sozinho também, pode participar, porque o Deus presente está com você também. Então nós vamos dar graças a Deus pelo pão e depois vamos dar graça pelo sangue derramado ali na cruz do Calvário. Pai, nós damos graças a Ti, Senhor, porque Jesus Cristo entregou a Si mesmo. O corpo foi dado por nós, pecadores. E agora nós podemos ter essa comunhão entre nós, com a igreja do Senhor em toda a face da terra e mantermos a comunhão com o Senhor, porque nós somos amigos de Deus por causa de Jesus Cristo. Amém. Fazer memória de mim, assim diz o Senhor. Nós vamos participar do pão e depois nós vamos participar do vinho, desse suco de uva representando o sangue de Jesus Cristo. Amém? Você aí na sua casa, nós vamos estar participando. Participe desse momento de comunhão e que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Deus. Engrandecido seja o Teu nome. Louvado seja o Senhor. O texto diz que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, entendendo que ele representava o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz se a gente manter comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E esse é um momento de muita celebração. Nós costumamos dizer que esse momento é de cura, é de renovação espiritual, é de renovação de compromisso com Deus, é de renovação de compromisso com o próximo. É o texto que nos leva a essa reflexão maior da maravilhosa graça de Deus. Então, depois de haver ceado, também tomou o cálice. E espero que esse seja o cálice de bênção na sua vida. E aí depois você ministra para mim, igual a gente faz, que você continue sendo uma serva de Deus, uma mulher de Deus. Amém. Que tem abençoado a minha vida e quantas pessoas que você tem abençoado. Deus te abençoe. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, que o Senhor continue usando a sua vida para a glória do nome dEle. Amém. Então, você, meu irmão, que está em casa, está com sua família, vamos participar desse momento com muita alegria. E a maior demonstração de alegria é uma gratidão que vem do nosso interior. E essa alegria de que um dia nós participaremos das bodas do Cordeiro. Amém. Essa alegria que nós temos que, mesmo sem méritos, nós vamos usufruir eternamente da presença de Deus. Fazer memória de mim, assim diz o Senhor. Amém. Participamos então de mais uma ceia no lar. Eu espero que você tenha sentido a alegria da comunhão, como se estivesse no meio de muitos irmãos amados. Mesmo você estando às vezes com poucas pessoas do seu lado, mas há uma multidão de pessoas que confessam o nome de Jesus. Eu vou orar para que Deus te abençoe e te dê uma boa semana, para abençoar a sua casa, abençoar a minha casa, a nossa família, a sua família, a igreja do Senhor, para que a gente continue tendo estas oportunidades da celebração da vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Deus, por esse momento tão especial, esse momento em que nós participamos da ceia do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da Esther e pela vida de todos que estão aí assistindo essa gravação, esta mensagem e participaram conosco. Que de fato seja um momento de alegria, de gozo no Senhor e que todos tenham uma semana de bênçãos, semana de esperança, de alegria no Senhor. Que o grande amor de Deus continue sendo derramado no seu coração, que a compreensão da maravilhosa graça seja crescente e que o Espírito Santo renove a sua fé,
a sua esperança e a sua alegria no Senhor. Deus abençoe. Boa semana para todos. Amém.